Olá a todos. Essa aula vai tratar agora das matrizes. A gente já viu na primeira aula, na aula de introdução, uma revisão sobre esses elementos e por que nós vamos tratá-los agora, depois de estudar os sistemas. As matrizes elas acabam sendo uma importante ferramenta que nos auxiliam na resolução de sistemas lineares. Então, a partir de algumas operações lineares, né, vocês devem estar lembrados o que é operação linear, que é o objeto alvo da álgebra linear. A partir dessas operações lineares com matrizes, a gente vai ser capaz de resolver usando as mesmas ideias dos sistemas lineares. Então, para isso, a gente vai dar uma repassada por algumas definições, alguns conceitos de matriz e ver algumas novidades. Pois bem, então, o que é uma matriz? Só relembrando, dados M e N, números reais, né? Uma matriz, na verdade, ela de números reais. Elas são sequências de números reais distribuídas em essas duas sequências em linhas e colunas, tá? Conforme mostra aqui esse esquema geral. Então vocês já devem estar acostumados com essa indexação. Esse primeiro índice aqui de cada elemento representa a linha e esse segundo índice representa a coluna. Então, só relembrando, vocês percebam que ao longo dessa linha aqui, né, a gente tem todos os primeiros índices 1 indicando a primeira linha. E, por exemplo, aqui ao longo dessa coluna aqui que eu estou apontando, os segundos índices são todos os indicando a primeira coluna, aqui a segunda coluna e assim por diante. Bom, isso não é novidade para vocês, mas eu queria chamar a atenção um pouco para as notações aqui. Às vezes a gente até entende a ideia, entende o conceito, mas às vezes a gente tem dificuldade de trabalhar a notação, que é muito importante para a gente fazer demonstrações, que é importante para a gente formalizar alguns conceitos e formalizar matematicamente algumas ideias. Então, uma matriz, em vez de eu escrever todos esses elementos, eu posso simplesmente representar ela através dessa notação. A e J, tá? Entre parênteses aqui. Isso daqui é uma forma bem compacta, né? Uma forma bem sintética de eu escrever toda a minha matriz, onde esse índice aqui varia de 1 a m, que m é o número de linhas, e o j varia de 1 a n. Ou simplesmente vocês vão ver a partir de agora também apenas a e j omitindo essa variação do i e do j. Isso daqui quando não restar dúvidas, né, que o i e o j, que o número de colunas é n e o número de linhas é m. Então, isso representa a matriz, tá? Bom, outra notação importante que eu já gostaria que vocês ficassem bem atentos é a notação para o termo geral. Então, repare, quando eu representar a partir de agora a e j sem esses parênteses aqui, isso vai representar não a matriz toda, mas vai representar cada um desses números aqui, tá? Então essa notação aqui não vai representar o elemento matriz, mas vai representar um número real, que na verdade é como se fosse um número real variável, que pode ser qualquer um desses aqui elementos. Então essa notação vai ser importante, porque quando eu usar a e j sem os parênteses, significa que eu vou estar trabalhando operações de números reais. Quando a gente usar o a e j com esses parênteses, esse elemento aqui não vai representar apenas um número real, vai representar toda a matriz, ok? Bom, e a gente já viu, só para fechar essa parte da revisão, que o conjunto de todas as matrizes de m linhas e n colunas é o conjunto m por n de R. Esse aqui diz que os seus números, os seus elementos, a e j todos são números reais. Bom, e se a minha matriz tivesse a mesma quantidade de linhas e colunas, ou seja, m foi igual a n, essa notação aqui ela se reduz a simplesmente uma matriz m de n.
Quando só tiver uma letrinha aqui no nome do conjunto, representa que é uma matriz com o mesmo tamanho, as linhas e as colunas com o mesmo tamanho, tá ok? Isso é chamado de uma matriz quadrada. Outra notação importante aqui é em relação às linhas e colunas da matriz. Então, obviamente, você já sabe que cada linha dessas aqui, ó, a gente pode representar como a partir da notação A, que é o nome da matriz, né? Se essa matriz aqui é uma matriz A, isso aqui é a matriz A. Então, se eu quiser representar apenas a primeira linha, a gente vai usar essa notação A índice 1. É o índice na parte de cima, né? E então esse A índice 1 vai ser a linha formada pelos elementos da primeira linha. E assim por diante, até a enésima linha aqui, tá? Já a notação para a coluna vai ser o nome da matriz com o índice agora subscrito aqui, ó. Percebam a diferença. Isso aqui vai representar a coluna 1. Então, se você olhar, ela é formada pelos elementos da primeira coluna. Aqui vai ser a coluna 2, A índice 2, que não está explícito aqui, até o A índice N. Então, você repare o Nzinho aqui, ó, em cada elemento, formando as colunas da matriz. Isso aqui parece preciosismo, mas essas notações elas são importantes para, enfim, futuramente a gente trabalhar alguns conceitos e operações. Então, e só para exemplificar aqui, por exemplo, se a matriz A é a matriz formada por esses elementos aqui, vocês estão vendo que é uma matriz 3 por 2, 3 linhas por 2 colunas. Então, a linha 1, vejam a notação, são os elementos 3 e menos 1. A linha 2, a linha 3 aqui, 7 e 4, e eu tenho também as duas colunas aqui que são, vejo que há o nome da matriz com subscrito o índice aqui 3, 0 e 7 e a coluna 2, menos 1, 2 e 4. Vamos tratar um pouco das relações e das operações com matrizes agora. Então, dadas aqui duas matrizes A, então perceba a notação. A notação da matriz toda, aquela notação sintética A e B, duas matrizes M por N. Nós dizemos que a matriz A é igual à matriz B se somente se cada elemento da matriz A é igual ao seu elemento correspondente da matriz B. Então vejam aqui a notação que eu expliquei no slide anterior, que isso aqui é o número real, ou seja, as matrizes são iguais se cada número real que faz parte dos seus elementos, né, correspondentes, são iguais. Então, só para exemplificar, essa matriz aqui, para que elas sejam iguais, esse primeiro elemento tem que ser igual a esse, então a gente tem que ter o x igual a 0, obviamente, o A tem que ser igual a 3, o B igual ao 5, o Y igual a 1, e o Z, aqui um menos 1 já está explícito, né? Já é uma identidade, e o Z tem que ser igual ao 3, obviamente. Bom, então, isso aí não tem muito o que a gente explorar mais, né? Vamos tratar agora da primeira operação, que também a gente já revisou, mas vamos aqui tratar um pouco mais a fundo, que é a adição de matrizes. Então, dadas as duas matrizes A e B, M por N ambas, nós chamamos de soma de A com B, a matriz A mais B, que também é M por N. Então, isso aqui é a notação, isso aqui vai resultar numa nova matriz. Bom, e qual é o termo geral dessa matriz? Óbvio, o termo geral da matriz A é A e J, cada elemento. Da matriz B é B e J. E o termo geral da matriz A mais B vai ser simplesmente a soma dos termos gerais. Então, aqui é cada número real que compõe a matriz A mais B. O termo geral de cada elemento vai resultar da soma dos termos gerais de A com B. Apesar de essa notação já estar clara, se a gente quiser explicitar quem é a matriz A com B, aqui está o primeiro elemento, né? A primeira linha, que é o primeiro elemento, o segundo, o enésimo elemento, e assim por diante.
Repito, gente, a gente pode sim representar a matriz por todos os elementos, mas essa notação aqui ela é bem compacta e ela ajuda bastante a gente a simplificar as notações e as demonstrações. Bom, a gente vai explorar um pouquinho agora as propriedades da adição de matrizes. A álgebra, eu já comentei na introdução, ela é formada, né? A gente tem que ter um conjunto, que no caso aqui são as matrizes. A gente tem que definir as operações, e essas operações elas têm propriedades. E as propriedades elas indicam caminhos de como que eu executo as operações na prática, ou enfim, uma série de situações que nos ajudam a trabalhar as operações. Então, por exemplo, os números reais a gente viu, e até um pouco em detalhe, revisou que o conjunto dos números reais ele apresenta propriedades comutativa, associativa, elemento neutro e o oposto. A gente vai verificar que no caso das matrizes, a soma de matrizes também tem essas propriedades, tá? Então ela é comutativa, ou seja, isso significa que se eu somo duas matrizes A com B de acordo com a definição, com essa definição de soma aqui, a ordem com que eu executo, eu posso comutar as matrizes quaisquer, que é esse símbolo, qualquer que seja a matriz A e B, M por N, certo? Então é fácil a gente observar isso. Como é que eu faço uma demonstração formal dessas aqui, né? Se eu quiser, faz de conta que eu não sei ainda, porque eu falo isso porque a gente já tratou a essa altura muitas operações com matrizes, vocês já estudaram. Mas se eu quiser provar que as matrizes são, a soma delas é comutativa, ou eu pego uma matriz genérica A, por exemplo, A1, A12 e assim por diante, pego uma matriz genérica B e aplico uma soma parecida com essa. Ou eu simplesmente, pessoal, pego o termo geral de cada matriz, que é o caminho que a gente vai usar. Porque se eu pegar o termo geral, lembre-se que aquele termo representa todo e qualquer elemento. Então, se valer para o termo geral, é porque vale para todos os elementos. Então, por exemplo, o termo geral da matriz A é o elemento A e J, mais o termo geral da matriz B, é B e J, e a gente viu que isso aqui é o termo geral dessa matriz. Já o termo geral da matriz B mais A, de acordo com a definição, é o B e J mais o A e J. Lembre-se que quando eu estou trabalhando com o termo geral, isso aqui, essa soma daqui agora é uma soma de números reais, tá? Não é essa mesma soma, essa soma é soma de matriz. Aqui é a soma de números reais e aqui é a soma de números reais. Mas a gente sabe que a soma de números reais ela é comutativa. Então isso aqui significa que essa igualdade vale para todos os termos dessas duas matrizes. Logo, as matrizes elas comutam, a soma comuta. Então, também nós temos a propriedade associativa. O que é que significa? Se eu for somar três matrizes A, B e C, obviamente que eu só sei somar de duas a duas, porque a definição de soma é uma operação binária, eu somo de duas a duas. Então eu tenho que escolher quais as duas primeiras matrizes que eu vou somar. O fato de ela ser associativa me diz que eu posso primeiro somar o A com B, e esses parênteses aqui, nesse caso, estão mostrando a prioridade da operação. Mas eu também, se eu escolher somar primeiro B com o C, e o resultado somar com A, o resultado equivale. Como é que eu provo isso, gente? Semelhante à propriedade 1 aqui. Tá? Pego o termo geral dessa matriz, pego o termo geral dessa matriz, que são, no caso, os termos gerais são números reais, e eu verifico que eles são iguais graças à propriedade associativa dos números reais. Eu vou deixar isso aqui para vocês verificarem com calma, tá? Mas a ideia é a mesma dessa primeira demonstração. Temos também a propriedade do elemento neutro entre as matrizes. O que é que isso significa? Que no meu mundo das matrizes aqui, ó, no meu conjunto, existe um elemento que eu estou chamando de O aqui, que se eu somar ele a qualquer matriz, ou seja, qualquer que seja o A desse mundo, eu não altero o resultado dela. Tá? Como é que a gente prova que existe um elemento neutro? É meio óbvio devido à experiência que nós temos dos números reais.
Isso daqui também tem que ser uma matriz, M por N. Basta eu tomar O como sendo, né, uma matriz onde todos os elementos neutros são o zero, nosso zero real. Ó, M linhas, estou aqui simplificando, por M colunas. Se eu somar essa matriz com qualquer outra, qualquer que seja o A, o resultado vai dar A, ok? E por último, as matrizes, a adição delas também goza da propriedade da matriz oposta. O que é que seria isso? Qualquer matriz que eu tome no meu conjunto, sempre eu vou encontrar uma outra matriz B, de modo que a soma das duas dê a minha matriz, o elemento neutro, essa matriz aqui em cima, certo? Então, será que existe? Sim, se eu pegar qualquer matriz aqui com os meus elementos, A1, aqui eu suponho que eu pego uma matriz A, A12, A1M, aqui, A1N, que é o número, né? E aqui eu peguei a minha última linha, AM1, AM2, AMN. Basta que eu pegue a minha matriz B seja formada pelo oposto de cada número real desses aqui, né? Ou seja, se eu somar essa matriz aqui com menos A1 e assim por diante, menos A1N. E esses opostos existem aqui, gente? Existem, porque esse é um número real, a gente viu que todo número real tem um oposto. Então sempre a gente vai recorrer, no final das contas, nessas demonstrações... desculpa, eu estava fora do vídeo aqui, essa parte, mas o que eu quis dizer, se eu pegar uma matriz A aqui, aqui formada a primeira linha aqui, a mésima linha, basta que eu tome uma matriz pegando o oposto de cada elemento desse aqui, ó, menos A1, menos A1N, aqui eu pego menos, isso aqui seria a minha matriz A e aqui seria a minha matriz B, certo? Então a gente vai sempre dizer que essa matriz B, a gente vai chamar ela, dizer que ela é menos A, simplesmente tá? É a matriz, é o que a gente chama de oposto nesse caso. Uma outra operação é a multiplicação de matriz por um número real, né? Então como é que a gente definiu isso? Dado uma matriz A e J, M por N, e dado um número real alfa, a gente vai definir o produto de A por alfa como sendo uma outra matriz também de M por N, cujo termo geral é simplesmente alfa vezes A e J. Tá? Lembre-se que isso daqui é um produto de reais, porque o termo geral é sempre um real. Explicitando essa matriz alfa A, ou seja, cada termo vai ser alfa vezes A1, alfa vezes A12 e assim por diante. Um exemplo aqui é da matriz A formada sendo essa matriz aqui de 2 linhas por 3 colunas. A matriz menos 4A vai ser, basta eu pegar o menos 4 e multiplicar por cada um desses elementos, e a gente vai ter essa nova matriz aqui, ó, cada um deles multiplicado por menos 4. E aí temos também as propriedades, né, do produto de matriz por escalar. Exemplo da soma, as propriedades desse produto vão mostrar na prática como é que funcionam. Então vejam só, a primeira propriedade nos dizem que se eu pegar dois números reais, alfa e beta aqui, então esse alfa e beta são números reais, e se eu multiplico primeiro esses dois números reais, isso daqui vai me dar um número real. Se eu pegar esse número real vezes uma matriz A, isso vai me dar uma matriz. Percebam aqui qual a diferença desse lado aqui. Eu primeiro estou multiplicando a matriz A por um número real beta, isso vai me dar uma matriz. Eu pego essa matriz e multiplico por um novo número. Então, se vocês repararem, eu tenho aqui, ó, duas multiplicações, essa e essa. Eu estou aqui destacando com um pontinho vermelho. Essa primeira multiplicação é de real por real e essa é de matriz por real. Multiplicação de uma matriz por um número real. Já aqui eu também tenho duas multiplicações. Ó. Essa primeira multiplicação é de matriz por real, então o resultado dá uma matriz, e essa segunda multiplicação que eu estou apontando também é de matriz por real. Então é interessante a gente ver que as operações envolvidas aqui são diferentes da operação. Aqui eu tenho dois tipos de multiplicação diferentes e aqui eu tenho
é duas multiplicações do mesmo tipo, que é de matriz por real. E ainda assim o resultado dá o mesmo, certo? Como é que a gente prova isso? Que tanto faz, né? Porque pode ser que não seja óbvio eu aplicar operações diferentes e o resultado dá o mesmo, certo? É importante a gente aprender a mostrar isso. Se a gente olhar friamente a sintaxe, ou seja, a forma como se escreve, parece óbvio que seja a mesma coisa, mas as coisas não, a gente tem que aprender a demonstrar isso. Como é que a gente demonstra? É pegando os termos gerais. Por exemplo, esse lado aqui. Qual é o termo geral de uma... Aqui eu tenho esse produto aqui, ó, produto de matriz por esse número. Alfa, beta é um número. A gente já viu que o termo geral dessa matriz é simplesmente alfa, beta, que é o número, o produto dos dois números, né? Vezes o A e J. E como é que seria o termo geral dessa matriz aqui? Essa matriz, o termo geral dela vai dar beta vezes A e J. Então isso me dá uma matriz. Se eu pego essa matriz e multiplico por outro número, o termo geral dela, a gente acabou de ver que é esse número, vezes o termo geral dessa matriz. Então, no momento que a gente faz isso, pessoal, essas multiplicações agora são todas de números reais. Ó, beta é um número, A e J é um número. Então isso é multiplicação de real. Isso é multiplicação de real, isso é multiplicação de real, isso é multiplicação de real. Ah, mas a multiplicação de reais ela é associativa. Eu posso multiplicar na ordem que eu quiser. Então, o termo geral dessa matriz é igual ao termo correspondente dessa, ok? Bom, isso aqui a gente tratou do aspecto matemático, obviamente. Tá? Ainda há outros aspectos que eu vou explorar um pouco mais nessa próxima propriedade. Isso aqui é uma propriedade que a gente vai chamar, é uma forma de distribuição, é uma distribuição. Vamos entender o que é essa primeira operação aqui. Alfa e beta são números reais. Então essa soma é uma soma de números. O resultado dá um número e eu multiplico, então esse produto aqui é um produto de número pela matriz. É essa operação que a gente acabou de revisar aqui. Já esse outro lado dessa igualdade, essa soma daqui, vocês percebam que não é a mesma soma. Essa soma daqui, ó, eu tenho aqui uma matriz e aqui eu tenho outra matriz, certo? Então essa soma é uma soma de duas matrizes. Por quê? Porque esse produto é o produto de matriz por número que dá matriz. Esse produto é o produto de matriz por número que também dá matriz. Então, pessoal, apesar de nós estarmos usando operações diferentes, mais uma vez, essa propriedade diz que o resultado é igual. A demonstração também é muito parecida, basta pegar os termos gerais dessas matrizes. Fica muito prático. Então, o termo geral dessa matriz é o número que a multiplica, vezes o termo geral dela. Já essa igualdade aqui, essa matriz aqui, vai ser alfa vezes o termo geral dela, mais aqui beta vezes o termo geral dela. E aí a gente veja o seguinte, isso é o termo geral dessa matriz, mas isso agora é um número real, concordam? Então eu tenho aqui uma soma de reais, vezes esse produto agora é um produto de real por real, porque o termo geral é um número real. Aqui também, tudo é operação entre reais agora. Ó. Logo, eu sei que nos números reais essa distribuição é possível. Eu posso distribuir esse produto pelo beta e esse produto pelo alfa aqui. Ó. Então, os termos gerais são iguais, logo as matrizes são iguais. Bom, a gente está discutindo aqui o aspecto matemático disso, mas eu queria discutir um outro aspecto, principalmente para o pessoal que gosta de trabalhar com matemática aplicada, pessoal das engenharias, enfim. Uma matriz, gente, ela é muito importante do ponto de vista prático, porque ela é um modelo matemático que representa muitos objetos do mundo real. Por exemplo, a tela do seu computador, a tela do tablet, a tela, enfim, do seu smartphone, ele é representado por uma matriz de pixels, né? Que são matrizes de números, em outras palavras. Então, tudo que está acontecendo na tela do seu computador, por exemplo, existem operações com matrizes o tempo inteiro. Se você reparar aqui desse lado, ó, como eu já falei para vocês, eu tenho uma soma de números reais
e um produto de número por matriz. Compreenderam? Já desse lado eu tenho 2 produtos de número por matriz. Então eu tenho o dobro dos produtos que eu faço aqui desse lado. E além do mais, aqui eu troquei uma soma de 2 números, que é uma operação muito mais simples, teoricamente, e na prática também, por uma soma de 2 matrizes. 2 matrizes são 2 elementos bem maiores, bem mais complexos. Então, do ponto de vista matemático, tanto faz eu fazer essa operação quanto fazer essa operação, na prática, a operação do lado direito aqui ela é muito mais custosa, leva mais tempo de processamento se você vai fazer num computador. Então daí vem a importância de, mesmo quem trabalha em aplicações e problemas aplicados, compreender o papel dessas demonstrações para que ele consiga resultados melhores do ponto de vista de eficiência, trabalhar em tempo real, por exemplo, tá ok? Bom, e aqui nós temos mais 2 propriedades. Aqui é a distribuição do produto de matrizes por número em relação à soma de números. E aqui já é o contrário, é a distribuição do produto em relação à soma de matrizes. Ó, eu tenho aqui uma soma de matrizes e um produto por número real. Aqui eu tenho 2 produtos por números reais e uma soma de matrizes. Aqui também eu tenho mais operações do que do lado esquerdo. Essa propriedade está dizendo que eu posso distribuir. Eu posso primeiro somar as matrizes ou primeiro posso multiplicar as matrizes pelo alfa e somar no final. O resultado dá o mesmo. A demonstração também é óbvia. Eu vou deixar como para vocês fazerem aí usando os termos gerais. E uma propriedade óbvia também é que uma vez uma matriz A é a própria matriz A. Vamos agora tratar da operação que é a multiplicação de matrizes, que no caso eu vou multiplicar uma matriz por outra matriz. Bom, primeiro vale a pena destacar que essa operação ela não é uma operação linear. Estão lembrados disso? Operação linear é quando eu somo 2 matrizes ou quando eu multiplico uma matriz por um número real. A multiplicação de uma matriz por outra que nós vamos rever agora, ela não é uma operação linear. Mas a gente vai revisar porque essa operação ela acaba sendo muito importante para diversos objetivos. E um deles, que é o que a gente vai tratar aqui, é para a resolução de sistemas. Então vamos lá, vamos ver como é que eu faço multiplicação de matrizes. Dadas as 2 matrizes aqui, uma matriz A, aqui está a forma matricial, M por N, e uma matriz B dada por N por P. Primeiro detalhe importante, vocês percebem que essas matrizes têm dimensões ou tamanhos diferentes. Essa matriz M linhas por N colunas e a matriz B tem N linhas, ou seja, é a mesma quantidade de colunas da matriz A é a quantidade de linhas da matriz B, por P colunas, ok? Então, a primeira restrição é essa amarração aqui entre linhas do A e colunas do B. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é para indexação. Uma forma correta e uma forma também bacana de a gente representar é que se os índices, se as matrizes têm tamanhos diferentes, é importante que os índices também sejam diferentes. Porque esse índice I aqui, ele vai variar de 1 até M. Então não faz sentido eu aqui também botar o mesmo índice aqui na matriz B. Tá? Porque se eu colocasse o I para a matriz B ia variar de 1 a N. Na matriz A ia variar até M. Então é importante que eu não use o mesmo índice quando eles tiverem variações diferentes. Tá? E óbvio que faz sentido eu chamar isso aqui de J, esse primeiro índice da matriz B, de J, porque ele vai variar de 1 até N, igual a esse índice aqui da matriz A, que varia de 1. Então, o índice é o mesmo índice, tá certo? Pela variação ser a mesma. Muita atenção nisso. Isso aqui costuma ser fonte de erro, o aluno desatento, ele simplesmente chama A e J, B e J, independente do número, da dimensão da matriz. Isso não está legal. E, obviamente, que esse segundo índice aqui, ele vai variar agora
num outro intervalo, então eu vou chamar ele de o índice K. Então, só faz sentido, primeiro, eu tratar a multiplicação de matrizes quando esses dois índices aqui, o índice das linhas, da coluna do A, for o mesmo índice da linha do B, pela razão que a gente já discutiu. Então, vamos definir o que é o produto. O produto A vezes B, às vezes esse pontinho pode ser omitido também, não tem problema, vai resultar numa outra matriz de comprimento M por P, esse M e esse P são esses mesmos aqui, ou seja, a matriz que resultar vai ter a mesma quantidade de linhas do A e a mesma quantidade de colunas da matriz B. E aqui está o termo geral dessa matriz, ou seja, a matriz AB, o termo geral dela vai ser desse tipo aqui. Primeiro vamos olhar para os índices desse termo geral, eu chamei de C. Esse índice aqui, perceba que é o mesmo índice, é o mesmo I daqui. Por quê? Porque ele vai variar de 1 até M. Essa matriz aqui tem a mesma quantidade de linhas da matriz A. Por isso que faz sentido eu usar o índice I. Mas ela também tem a mesma quantidade de colunas da matriz B, que é P. E qual é o índice que está variando? É o K. Então por isso que ele também vai ser K. Tá? Agora vamos tentar observar aqui a definição. Como é que eu acho cada elemento da matriz produto a partir dos elementos das matrizes de entrada A e B. Então se você reparar aqui, ó, nessa primeira linha, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. Nessa primeira... nessa definição aqui, eu tenho, ó, o elemento AI1, AI2, A e N. Vocês concordam que isso daqui são os elementos da linha I, ó, I da primeira matriz? Então vamos pegar aqui, por exemplo, deixa eu destacar aqui, ó. Eu estou pegando essa linha, que é a linha I, se vocês repararem, ó, essas reticências aqui é para indicar que é uma linha I, tá? Que está a linha I aqui. E aqui, ó, vamos ver 1, 2, N, ou seja, está variando a linha do B, mas o K está fixo. Isso aqui K é a coluna, é a késima coluna. Então eu estou pegando uma linha da matriz A e multiplicando os elementos dela. Isso aqui é um produto, obviamente. Isso daqui é a coluna K da matriz B, ó, K e K, tá vendo? Vou destacar ela aqui também, ó, a coluna K da matriz B, ó. Então, eu multiplico cada elemento desse, ó, peguei o primeiro elemento aqui, multipliquei pelo primeiro elemento dessa linha do A, pelo primeiro elemento da linha do B, mais o segundo elemento pelo segundo elemento, ó, se você reparar, ó, AI2 pelo B2K, e assim por diante até chegar ao último elemento, AIN pelo BNK. Tá? Então isso aqui é a definição de cada elemento. Então vejam que o termo geral dessa matriz ele é formado por uma soma de produtos aqui das duas linhas, ok? Bom, essa notação, gente, vamos ver o seguinte aqui. Eu tenho, nesse caso, vocês percebam que nessa soma, cada termo aqui, ó, cada parcelazinha aqui, que é um produto, a sintaxe dele, a notação é muito parecida. É o produto de dois números. O índice daqui, ó, o I é constante, o K também é constante, e varia apenas, aqui é 1 e 1, aqui é 2 e 2, aqui o próximo seria 3 e 3, aqui é N e N. Então é muito conveniente quando a gente tem somas de números reais, mas onde cada número eu posso expressá-lo sintaticamente por um termo geral, variando por um índice. Então eu posso pegar aqui, ó, cada termo desse e escrever dessa maneira, ó, AI, BK. Agora, como esse índice varia, eu chamo ele de J. Ó. Repare que onde tinha o 1, o 2, o N, eu botei um J,
e usa esse símbolo aqui que significa somatório, onde o J está variando de 1 até N. Então, isso daqui é uma forma compacta, uma forma sintética de eu escrever grandes somas. Isso daqui é uma soma, esse N pode ser tão grande quanto eu queira, obviamente, depende da dimensão da matriz aí, tá ok? Então, a gente pode dizer que o termo geral da matriz produto é um somatório desses produtos aqui, que representam, na verdade, o produto entre a linha da primeira matriz, a linha I, pela coluna. A gente pode reparar ainda que essa expressão aqui eu posso imaginar como sendo o produto escalar dessa linha com essa coluna. Então, por exemplo, eu tenho aqui a linha AI e tenho a coluna K da matriz B, no caso a linha I da matriz A. E eu posso ver cada linha ou cada coluna dessa como se fosse um vetor de dimensão n, ou uma n-upla. Tá? Então vocês devem lembrar da geometria analítica que o produto escalar entre dois n-uplas ou dois vetores é o produto de um elemento de um pelo elemento do outro somado pelo produto dos outros elementos e assim por diante. Tá? Então a gente pode também dizer que o termo geral da matriz produto, ele é o produto escalar entre uma linha de uma matriz com a coluna da outra matriz. E para ajudar a fixar esse conceito de produto de matriz, está aqui um exemplo. A matriz A e a matriz B. A matriz aqui é 2 por 3, né? E aqui a matriz B como sendo uma matriz 3 linhas por 4 colunas. E aí o resultado final vai dar uma matriz de 2 linhas por 4 colunas. Então, usando aqui a definição dada, então a gente, para achar esse elemento, que é o elemento 1 da matriz produto, eu pego a linha 1 com a coluna 1, multiplicando 1 vezes 2, mais menos 1 vezes menos 1, mais 0 vezes 0. Tá aqui. Aqui esse elemento é o elemento 1, 2. Então eu pego a linha 1 com a coluna 2. 1 vezes 0, mais menos 1 vezes 3, mais 0 vezes 0. Tá aqui. E assim por diante. Esse elemento aqui que é o elemento 1, 3. Então eu vou pegar linha 1, coluna 3, multiplico 1 a 1, ó. 1 vezes 1, menos 1 vezes 3, 0 vezes 1. E aqui o elemento 1, 4 dessa matriz produto é a linha 1 com a coluna 4. 1 vezes 0, mais menos 1 vezes 1, mais 0 vezes 2. E agora, aqui a segunda linha é sempre a segunda linha, e à medida que eu vou passeando nas colunas aqui, eu vou passeando também nas colunas aqui, né? De maneira semelhante, 3 vezes 2, aqui o elemento 2, 1, linha 2, coluna 1, 3 vezes 2, mais 2 vezes menos 1, mais 1 vezes 0 aqui. Bom, e efetuando esses cálculos aqui, a gente encontra essa matriz de resultado. Façam as continhas aí em casa dessas expressões e a gente chega a esse resultado. Agora vamos mostrar algumas propriedades da operação de multiplicação de matrizes, né? Vamos mostrar que se eu tenho 3 matrizes aqui, A, B e C, e eu vou querer agora fazer multiplicação das 3 matrizes. A gente vai mostrar que esse produto, caso seja possível, ele é o que a gente chama de associativo, né? Então aqui é a propriedade associativa da multiplicação. O que é que isso significa? Que para eu multiplicar 3 matrizes, eu tenho que multiplicar 2 a 2, e a ordem com que eu faço, a forma como eu associo, ela não muda o resultado.
Óbvio que tem que as matrizes estarem dentro dos critérios das condições que me permitem fazer a multiplicação. Vamos analisar isso aqui nos índices. Ó. A matriz A é uma matriz IJ, a matriz B JK, obviamente que o índice aqui das colunas de A, para eu multiplicar o A pelo B, tem que ser o mesmo índice, a gente já comentou isso no slide anterior. E se eu vejo que eu quero multiplicar o B vezes o C, então esse índice aqui da coluna do B tem que ser o mesmo índice da linha do C, índice K. E obviamente as dimensões das matrizes têm que estar dentro dos critérios também que a multiplicação exige. Eu estou dizendo que A é M por N, logo B tem que ser N por um outro número P. E vejo que o C tem que começar com P, né? Tem que ser P por um número Q. Então a gente quer mostrar que, dadas essas três matrizes, atendendo essas condições das dimensões aqui, a multiplicação entre elas três, ela é associativa. Tá? Bom, então, para a gente demonstrar isso, é importantíssimo a gente entender a questão dos termos gerais. A gente vai usar os termos gerais das matrizes, que são, no caso, os termos gerais são números reais, que nos permitem verificar essa propriedade. Então vamos aqui, vejam que tem várias matrizes em jogo, as três matrizes de entrada e as matrizes que vão resultando aqui do produto. Então aqui eu vou colocar as matrizes e aqui os seus termos gerais, tá certo? Então a matriz A, cada elemento é da forma A e J, a matriz B é da forma BJK, e a matriz C, o termo geral é CKR. Já a matriz AB, pela definição de produto entre matrizes, o termo geral dela é dessa forma. Vocês devem estar lembrados do slide anterior. É o somatório dos termos gerais dessas duas matrizes, ó, A, B, e o elemento central aqui, o índice central, que é o J, ele varia de 1 a N. Por que eu peguei esse termo geral? Porque essa matriz AB aparece aqui. Também aparece a matriz BC, olha ela aqui, isso aqui é um erro, vamos ignorar esse, tá? Aqui está a matriz BC, o termo geral dela, pela definição de produto, é o que? É o termo geral de B, que é BJK, vezes o termo geral do C, que é CKR, e veja que o K, que é o elemento central aqui, ele varia de 1 até quanto? Até P, porque lembre-se que K, ó, vamos ver, a matriz B, ela é, ó, N por P, e o K é justamente o índice que vai variar aqui as colunas. Mesma coisa aqui, ó, esse K aqui, a matriz C, ela é P por Q, e o K é justamente vai variar aqui nas linhas, tá certo? Então é 1 por P. Cuidado não colocar K variar de 1 a N. Quem varia de 1 a N é o J. Só relembrando, por quê? Porque o J ele vai variar as colunas da matriz A, que é N. Tá? Pois bem, agora vamos pegar o termo geral dessa matriz aqui, A vezes BC. Tá? Então, para isso aqui, pessoal, vamos pensar em BC como uma matriz cujo termo geral é isso aqui, ó, tá? Que a gente acabou de descrever. E a matriz A é outra matriz cujo termo geral está aqui, ó. Então eu vou pegar o termo geral da matriz A, ó, ela aqui, que é o A e J. Vou pegar o termo geral da matriz BC, que é esse somatório aqui, ó. Trouxe ele para cá. E pela definição de produto, eu tenho que ter um somatório desses dois termos gerais. E quem é o termo central aqui para eu controlar o índice de somatório? O termo central aqui é o J, que no caso aqui, o termo central, lembre-se que daqui vai sair uma matriz J por R. O termo central também é o J. Então tem que ser o J que varia de 1 a N, ok? E agora vamos pegar o termo geral dessa outra matriz aqui, né? Então vamos lá. Então eu tenho que olhar para essa matriz como através desse produto aqui, como sendo o produto entre a matriz AB, cujo termo geral a gente já apontou aqui, ó, já descreveu como sendo esse somatório, pela matriz C, cujo termo geral é o CKR.
tá? Então, eu vou pegar o termo geral da matriz AB, olha ele aqui, ó, vou transcrever ele para cá, que é esse somatório aqui interno, vezes o termo geral da matriz C, que é CKR aqui. Mas lembre-se, pela definição tem que ter um somatório aqui para esses dois elementos, tá? Esses dois termos gerais. Quem é o elemento central? É o K aqui, ó. E daqui também essa matriz que sai daqui é do tipo IK o índice. Então, aqui vai ser o K que varia de 1 a P, ok? Pessoal, esse tipo de notação aqui, ele é uma notação que não é imediata a gente observar as coisas, mas óbvio que é uma lógica aqui por trás, conforme eu fui explicando a vocês, requer um pouco de paciência e requer, obviamente, concentração. Porém, se vocês trabalharem com dedicação e tiverem prestado atenção aqui nas explicações que eu dei, dá para a gente entender o porquê da forma dessa escrita aqui. Então, no final das contas, o que eu estou querendo mostrar aqui? Eu quero mostrar que essa matriz, resultante do produto A, B, C, onde eu multipliquei primeiro o B pelo C, é igual à matriz produto das três matrizes, onde eu multipliquei primeiro o A pelo B. E como é que eu provo isso? Eu tenho que demonstrar que o termo geral dessa matriz aqui, que é quem? Que é essa expressão, é igual ao termo geral dessa expressão, que é igual a essa outra expressão. Então, a demonstração disso vai se resumir a eu provar que esses somatórios aqui e esses somatórios aqui dão no mesmo resultado. Quando a gente tem um pouco mais de experiência no uso de somatórios, a gente consegue prever alguns resultados. Por exemplo, vamos refletir um pouco sobre esses dois somatórios aqui. Eu estou somando isso aqui dentro, ó, isso é um número real, concorda? Número real vezes número real dá número real. Então aqui dentro eu tenho soma de números reais. Se você se abstrair um pouquinho e imaginar aqui como um número mais outro número, mais outro número, mais outro número e assim por diante, a gente vai perceber que esse A e J, que é outro número real, está multiplicando toda uma soma. Se a gente lembrar das propriedades da soma e multiplicação de números reais, a gente vai ver que eu posso distribuir esse A aqui, ou seja, para cada uma das parcelas dessa soma, ou seja, esse A pode entrar nesse somatório, o que equivale a essa notação aqui, ó. Aqui faltou, não, aqui está ok. Eu posso jogar esse A para dentro desse somatório, tá? Bom, e outra coisa, qual a diferença daqui para cá? Vocês percebam que esse somatório externo, aqui, quem está controlando ele é o índice J de 1 a N, mas aqui o J está controlando o somatório interno. E aqui já é o contrário, o K está controlando o somatório interno de 1 a P e o K está controlando o somatório externo de 1 a P. Isso tudo a gente vai ver o seguinte, que quando eu vejo que aqui eu estou somando uma quantidade de elementos e cada resultado desse eu faço uma outra soma. Então, na verdade, aqui é uma série de somas seguidas de outras séries de somas. O que vai justificar esse resultado é que a soma ela é comutativa de números reais e também ela é associativa. Então, eu posso somar na ordem que eu quiser, que o resultado não vai se alterar. Então, essas duas explicações meio amplas que eu dei para vocês já justificam essa igualdade. Mas, como eu vou supor que vocês não têm experiência em lidar com somatórios, eu quero mostrar de uma forma mais didática e detalhada como é que a gente calcula explicitamente essa igualdade. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever essa expressão, vou desenvolver ela e escrever ela aqui em cima, para a gente ver o que é que vai acontecer aqui. Ou seja, eu vou pegar essa expressão e vou reescrevê-la aqui, ó, da seguinte forma. Eu vou desenvolver esse somatório interno. Então, vocês reparem o seguinte, eu repito esse somatório J variando de 1 a N, olha aqui, estou repetindo. Aí aqui, eu vou repetir o A e J, ó, A e J, aliás, aqui um pouco mais acima.
E vou pegar esse somatório aqui e vou desenvolver. Ele nada mais é do que a soma de termos desse tipo, onde o K, eu escrevo J, o K varia de 1, né? Então vai ser primeiro BJ1, C1R, mais, aí o J vai para 2, BJ2, C2R, até o K ser igual a P. O último termo vai ficar BJP, CPR. Então tá aqui, ó, escrito, ó, tá? Então essa expressão, ela é exatamente essa mesma. O meu objetivo é desenvolver ela para fazer a chegar nesse resultado, que aí eu provo que essa soma é igual a essa mesmo. Então vamos lá, vamos trabalhar isso aqui para vocês entenderem como é que eu posso trabalhar de uma maneira mais detalhada esse somatório. Então é como eu falei para vocês, aí aqui agora eu tenho isso aqui, gente, ó, essa expressão toda é o termo geral desse outro somatório. Então vocês acham que é um termo bem grande, né? Bem complicado, mas vamos trabalhar ele. Isso é um número real. Na verdade, eu tenho uma soma de um monte de números reais com essas caras aqui. Então repare, aqui eu tenho A e J é um número real vezes essa soma. Então eu posso distribuir, pegar esse A e J e multiplicar por cada parcelinha dessa aqui dentro da soma. Então vai ficar o A e J vezes BJ1C1R aqui, ó, mais, aí esse A e J eu multiplico por essa segunda parcela aqui, ó, mais a terceira, até o A e J multiplicar essa última parcela aqui, BJP-CPR. Então vocês percebam o seguinte, aqui continua sendo o termo geral desse somatório onde o J varia de 1 a N, ok? Se vocês olharem, cada termo aqui, ó, cada parcela dessa soma, ela é o produto de 3 números. E a gente sabe que o produto ele é associativo, eu posso agrupá-lo do jeito que eu quero. Então, de antemão, eu vou imaginar essa associatividade dessa maneira. Por quê? Porque o meu objetivo é chegar aqui, ó, onde o A está multiplicando pelo o B. Estão vendo os elementos de A pelo de B? Então, eu tenho que saber onde eu quero chegar para eu poder já ir tomando as decisões corretas que favoreçam eu chegar ao meu objetivo. Então, eu já fiz isso aqui. Aí agora, para a gente entender, esse termo geral aqui, ele está dentro desse somatório, ou seja, o termo geral vai até aqui o final, ele é um termo geral grande. Ele aparece N vezes, já que o J varia de 1 a N. Então eu vou desenvolver esse somatório, dá trabalho, dá, tem que ter cuidado na escrita, tem. Mas como eu falei, o meu objetivo é que vocês entendam como trabalhar os somatórios. Tá? Então eu vou escrever esse termo aqui N vezes. Então percebam que como é que eu desenvolvo? Eu simplesmente pego o J, ó, que é o índice central aqui, JJ, que o somatório depende dele, vou substituir ele por 1, depois por 2, depois por 3, por 4, até N. Então, ó, primeira linha aqui, isso é igual a... Eu pego esse termo e substituo o J por 1, até destaquei aqui, ó, o J. E os outros índices eu repito aqui, ó. A1 mais AI1BJ, ou aliás, B12... Vou escrevendo, onde tem J eu substituo por 1, que é o primeiro termo. Mas, como eu estou desenvolvendo, agora o J vai ser 2, ó. AI2, B2I e assim volta. Tudo com J sendo 2 aqui, ó, o mesmo termo. Mais reticências, aqui eu vou destacar, porque veria o terceiro termo, o quarto termo, até o enésimo termo aqui. Onde o J vai ser N. O J eu troco por N aqui. Então, no final das contas, pessoal, essa soma toda daqui, ó, gigante, é o resultado expandido desses somatórios todos aqui, tá? E aí eu vou mostrar para vocês que eu posso reagrupar, e percebam que isso aqui é tudo soma de números reais. Usando as propriedades associatividade e comutatividade de números reais, eu posso somar isso aqui na ordem que eu quero. Então, qual vai ser a ordem que eu vou escolher, por exemplo? Ó, eu posso, por exemplo, aqui somar essas N, aqui é 1, 2, aqui vejo que tem reticências, então N.
eu vou somar esses elementos aqui que estão alinhados aqui, ó. Eu posso escrever, percebo que eles têm um termo padrão, ó. A, I, esse I, esse 1, esse C, esse 1, esse R, eles se repetem em todos esses termos aqui que estão aqui, onde eu estou apontando para vocês. Ó. E aqui varia 1, 2, 3, até o N. Então eu posso pegar e considerar que esses termos, eles são o termo geral de um novo somatório. Ó, eu repito I, vamos lá, para vocês entenderem. Aqui, esse índice está variando 1, 2, N, eu vou chamar ele de J, que é o que vai controlar o meu somatório. Aqui está o B, também 1, 2, reticências N, é o mesmo J. E aqui 1. Aqui aparece um R, um R, um R, eu repito. E aí, de forma compacta, eu vou escrever essa soma só desses termos como um novo somatório que depende do J. Mesma coisa eu vou fazer para esses termos aqui, ó, que estão ao longo dessa direção. Ó. Tá? Então, eu vou repetir eles. A, I, J novamente. Ó, 1, 2, N, J. Vezes B. Aí aqui agora também 1, 2, N, aí eu chamo de J. E o 2 eu repito, aqui é o C2R. E eu vou fazer isso com cada conjunto de termos semelhantes. E aí no final das contas, esse termo daqui, ó, eu apenas fiz uma associatividade. Eu antes tinha uma soma aqui numa ordem, eu estou somando noutra ordem. Então, essa expressão, esse somatório daqui, ele representa essas somas. Esse segundo somatório representa essas somas aqui. E esse terceiro somatório representa essas somas. E você percebe que o resultado de cada somatório eu estou somando com o resultado dos outros. E se você olhar ainda, aqui pessoal, na realidade, cada somatório desse eu posso escrever como termo geral de uma nova soma. Tá? Por exemplo, daqui para cá, o que é que muda? Se você olhar, o que está mudando agora é A e J, A e J, mesma coisa. Aqui J, J, o índice que está variando aqui agora é o 1, o 2, ó, esse 1 aqui, ó, esse 2, ó, ele está variando. Ó. Aí depois ele vai ser 2, depois ele vai ser 3 até ele ser P. Então eu repito o que é constante, o que não muda na escrita. Então o que é que não muda? O A e J, ó, transcrevo para cá, o B, J, agora esse 1 aqui, esse 2 aqui e esse P aqui, eu vou transformar ele num K, que é um índice, ó, é o que está variando. E então vai ficar A e J, B, J, K, C, K, R. E esse K aqui vai ser o novo somatório que vai controlar. Tá? Então vocês percebam que partindo desse termo geral, eu cheguei a esse termo que é igual a esse aqui. Ó. Então, esse termo aqui é esse mesmo termo aqui. Tá? Repito, para resumir essa história. Quando a gente tem um pouco de experiência no uso de somatórios, a gente consegue já imaginar o que está acontecendo aqui, olhando, entendendo as propriedades de associatividade, distributividade, enfim, comutatividade, as propriedades de soma e produto de números reais, e a gente consegue imaginar que vai chegar. Agora, a demonstração formal mesmo é um pouquinho trabalhosa, que são esses passos aqui, ok? Bom, então no final das contas a gente acabou de mostrar que a multiplicação de matrizes ela é associativa, e aqui está a outra propriedade importante, que eu tenho aqui, ó, duas matrizes B e C de mesma dimensão, repare, ó, B é N por P e C N por P, tem a mesma dimensão, por isso que eu posso somá-las, porque elas têm a mesma dimensão. E tem uma matriz A de dimensão M por N. Então vamos olhar aqui com cuidado. Só pelas dimensões a gente já tem que ter uma noção do que é que dá para fazer com essas matrizes. Por exemplo, a matriz A ela é M por N. Logo é possível multiplicar o A pelo B. Por quê? Porque linha e coluna são iguais. E é possível multiplicar o A pelo C. Porque linhas e colunas são iguais. Ok? E é exatamente o que eu quero mostrar aqui. Se eu somo primeiro o B com o C e multiplico o resultado pelo A, é a mesma coisa de eu distribuir essa multiplicação aqui, para o B
depois para você eu somar o resultado final, tá? A demonstração disso é muito parecida, eu vou deixar como exercício para vocês. Escrevam o termo geral dessa matriz. Lembre-se que como é que eu escrevo o termo geral da operação de soma e produto por matriz. Escreva o termo geral dessa matriz e é exemplo do que nós fizemos aqui. Vocês treinem para vocês adquirirem a habilidade de também trabalhar com somatórios.